dificultar para aperfeiçoar. Chega um momento, e aí, Caio, mas como é que eu sei que eu vou, como mudar de fase? Que hora que eu tenho que mudar de etapa com o cão para entrar numa nova fase, ele mais aprimorado? Beleza. Lembra lá que eu falei, no exemplo do andar junto. No comecinho, 2, 3 passinhos, premio o cachorro, libero ele. Que às vezes é muito para ele. 2, 3 passinhos, premio o cachorro, libero ele. Legal. Pô, vou ficar 2, 3 passinhos a minha vida inteira? E aí? Aí é o seguinte, o que eu recomendo? Eu repito os exercícios 2 a 3 vezes cada um, em uma determinada sequência que a gente tem no plano sequencial lá do CWD 15x15 online. E aí, o que eu recomendo? Ou melhor, eu vou falar para você o que eu faço nos meus treinos. Isso eu aprendi em 2010. 2010? Não, foi 2011, eu acho. 2010, 2011. 2011. Eu aprendi isso com um treinador de ponta aí, cara topzera das galáxias aí, lá da Espanha, Daniel Ruano. Conheci ele lá em Sevilha, em 2010, no Campeonato Mundial. E em 2011, ele veio ministrar um seminário no canil onde eu trabalhava, na ocasião. E aí eu tive a oportunidade de fazer um seminário com ele. E aí o Daniel Ruano me ensinou isso. Ele falando, eu captei, ele acompanhou, fez um acompanhamento de um treino de uma cadela minha, a Aika, a mãe do Hacker, meu cachorro que morreu há pouco tempo aí. Eu tava com a mãe dela no treino, com ele ali no seminário, e ela tinha uma dificuldade no salto. Ela trombava no salto naquela ocasião, não sabia como fazer isso, como resolver esse problema. E aí ele passou um macete lá, um esquema para ela saltar a barreira sem tocar. Só que aí ela saltou sem tocar, ele abaixou um pouco a barreira. A barreira do IGP, do esporte, tem 1 metro. E o cão tem que transpor ela em salto livre, sem tocar, sem esbarrar. Tem que passar longe. Se toca, se dá uma esbarradinha nela, perde ponto. E aí o que ele fez? Eu tava treinando ela, já tava na metade, eu acho, a barreira. E aí ele falou assim, não, abaixa um pouco. Aí abaixou. Ele falou, vai, faz o salto. Aí a cadela tocava mesmo assim, com a barreira abaixo. Pula pra lá, pula pra cá. Não dá prêmio ainda, tá tocando. Não. Aí deu uma puladinha melhor, ele, opa, premia ela. Pá, premiei. Dei a recompensa. Pô, legal, deu certo. Fiquei feliz. Começou a soltar o comportamento ideal que a gente queria. Aí ele foi indo, vai, continua. Isso numa mesma altura e a cadela em uma mesma distância. Sempre assim, tá. Ele falou assim, ó, só vai fazer mais uma para acabar. Já vai, depois dessa, tava na penúltima. Depois dessa a gente só vai fazer mais uma para acabar, beleza? Beleza. Aí eu fiz mais uma, a cadela foi bem. Aí ele falou, legal. Aí eu tava preparando ela para fazer o último pulo. Ele, não, peraí. Aí ele foi lá e aumentou um pouquinho, um pedacinho de tábua lá da barreira. Um degrauzinho a mais na barreira. Aí eu falei, poxa, mas a gente trabalhou tanto. Aí na minha ideia, que eu já tinha essa ideia de facilitar para aprender e dificultar para aperfeiçoar, né? Mas a minha ideia ali naquele momento, como a cadela estava com muita dificuldade, a minha mente estava acionada a buscar os acertos, facilitando para ela aprender. E de certa forma foi o que a gente fez até ali naquele momento. Mas eu não estava preparado, eu queria ainda continuar facilitando. Aí quando ele colocou a barreira, eu falei, não, pô, mas fizemos trocentos pulos aí da cadela, ela acertando. Agora você vai pôr esse, ela vai errar no último. Ele falou, ela não vai errar. Aí ele falou assim, você tem que aprender uma coisa. Todo treino, você tem que, ao final, puxar ele um pouquinho mais. E um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. Sempre ao final, você dificulta um pouquinho mais. Antes, eu esperava, eu completava uma sessão de treino. Olha só, isso aqui é o ouro que eu estou entregando para vocês. É o ouro da alta performance. Estou falando de um cara a nível mundial. Cara aí, finalista de mundial, que me passou essa técnica, essa informação aqui. E depois que eu apliquei, meu treino decolou. Vocês veem aí os resultados na prática nos cães que eu apresento aí no canal. Eu tô te dando o ouro. Fica aqui comigo. Eu tô falando para vocês, cola comigo que vocês passam de ano. Aqui tem muita coisa na cartola aqui para sair ainda. Tem muita cartinha aqui ainda, ó, que vai sair aqui no canal. E esse mês de maio, então, você se prepara. Aí o que acontece? Eu estava preparado, entendendo o conceito de facilitar para aprender e dificultar para aperfeiçoar, mas pensando assim,
hoje, nesse momento, o cachorro está com dificuldade, não sabe esse exercício? Legal. Qual que é a etapa que eu estou? Naquele exemplo do objeto. É só olhar para o objeto. Beleza. E aí eu só ficava nisso. E acabava a sessão assim. E aí numa outra sessão eu falava assim, na próxima sessão, no outro dia, na outra sessão, ele vai ter que olhar e se aproximar. Ou seja, eu deixava para mudar a etapa num outro dia ou numa outra sessão, numa outra hora. Exemplo, treinei de manhã, legal, fiz tudo do mesmo jeito. Aí, à noite ia fazer uma outra sessão, ou à tarde ia fazer uma outra sessão, aí sim eu mudava o nível de dificuldade. E naquele dia a minha mente abriu com o Daniel Ruano. Quando ele falou assim para mim, olha, não, todo treino você pode estar facilitando para o cachorro, mas na última parte ali, você dá uma apertada na dificuldade. Aperta a dificuldade ao finalzinho do treino. Um pouquinho. Aí também tem um detalhe. É uma faca de dois gumes. Você tem que ser uma pessoa experiente em um método. Para você poder, aos poucos, ir pegando o feeling. Por quê? Porque corre o risco, sim, de você começar com o cachorro com uma dificuldade, ele começa aqui. Aí aumenta a produtividade, os acertos, porque você está facilitando. E ao final, então vamos dizer que daqui até aqui, é os últimos momentos da aula, os últimos exercícios, e aí eu jogo um pouquinho mais de dificuldade. Você tem que saber salgar a comida, senão ela fica muito salgada, dá problema, não é isso? Tempero. Você tem que saber colocar com sutileza a dificuldade. Uma dificuldade tão pequena que o cachorro mal percebe isso, porque a mente dele está aquecida com toda a engrenagem da habilidade motora no que ele vem executando, já está tão bem aquecido que ele não sente essa dificuldade. O problema é, se você não tiver mão para isso e você aumentar demais a dificuldade, você ferra com a vida do seu cachorro, e aí, ao invés dele conseguir passar essa dificuldade, ele cai. Aí você buga a mente do bichinho e fala, uai, não é mais daquele jeito que tava tão legal? E agora? O que eu faço agora? E agora? E agora? Lascou. Sacou? Então, por isso que é importante a gente colar com os mestres do negócio, com os mestres da parada. Quando que eu ia ter uma informação dessa? Depois, eu vou falar para vocês. A minha vida no adestramento começou em 1996, só que quando foi em 2009, eu vou falar isso para vocês. 2009 foi a hora que eu tive uma virada radical na minha qualidade técnica de treinamento. Foi 2009, com o Edgar Scherkel, pentacampeão mundial da Alemanha. Fiz seminários com ele aqui no Brasil 2 vezes e tive a oportunidade dele abrir, literalmente, o clube dele lá na Alemanha trancado, ele largar a hora de serviço dele para ir atender a gente lá dentro do clube dele para fazer pré-treinos para o Campeonato Mundial de 2009, que foi lá em Krefeld, na Alemanha, onde eu tive a minha melhor posição. Por quê? Colei com os mestres. Anda com o sábio e você se torna mais sábio. Ande com os tolos e você vai pagar o preço de andar dos tolos. Então o que acontece? Quando eu fui lá, aquele ano, olha só, todas as vezes que eu colei com as grandes mentes do adestramento, eu me dei muito bem. Então, com o Edgar, em 2009, lá no clube dele, treinamos. O camarada tinha uma visão tão poderosa que ele olhou o meu treino com o meu cão e ele falou assim, esse cão tá com problema. Esse cão ele tá com problema na garupa dele. Eu não sei o que é, o feeling do cara falou, esse cachorro tá com problema. Aí terminou um treino no clube dele, ele falou assim, vamos comigo lá no meu veterinário, vou deixar você lá na porta do veterinário. Aí levou no veterinário dele, explicou pro cara lá o que o cachorro tinha, que ele percebeu, né, diagnosticou. Aí o veterinário falou, já sei o que você vai fazer. O cachorro tava com um problema já acontecendo na coluna dele e a gente não tinha identificado. E aí, tomou várias medicações durante 20 dias, ainda deu tempo.
para o campeonato mundial, tomou medicações, fiz um trabalho para fortalecimento dos músculos, teve ganho de musculatura, tomou várias coisas para poder melhorar os músculos, e aí foi o meu melhor campeonato. O cachorro estava voando na performance. Agora pensa se eu não tivesse colado com os mestres. Entende? Você quer aprender? Segue esse conselho meu. Para de andar com tolo no adestramento. Para de buscar conhecimento com quem não tem conhecimento. Com quem parece que tem conhecimento. E eu ensinei aqui nesses 8 pontos, desses 8 pontos que eu sigo na metodologia Kai Working Dogs aqui, na metodologia CWD. O primeiro que eu falei para vocês, lembra? Esse rege todos os outros. Inteligência, você é dotado de inteligência. Você tem que saber usar a sua inteligência, que é o poder de escolha, para escolher o método certo. E aí você fala assim, mas parecia que a pessoa sabia tanto. Eu me enganei, só se engana quem quer. Dá para você saber quando só parece que é conversa e quando não é. Sabe por quê? O método tem três pontos no método para você identificar se você está colando com alguém sábio. Alguém que realmente vai fazer você produzir na obediência, para você ter um cão obediente por toda a vida ao seu lado. O método ele é forte quando ele tem o porquê se faz, o como se faz e o fruto dessa metodologia. Onde estão os resultados? Me mostra um cão treinado por você, professor. Me mostra um cão treinado pelo seu aluno, professor. E aí você não se engana. Agora você pode ter certeza, quando é enganação, falta um desses 3 elementos. Um desses 3, ó. Pode guardar. Guarda esses 3. É enganação, charlatanismo no adestramento? Tem, viu? Tem cada embalagem bonita. Cada pacote lindo. Mas você pode colocar, ó. Passa nesses 3 filtros aqui. Você vai descobrir se é enganação. Então, com quem eu colei? Eu sempre busquei aprimoramento técnico no adestramento com campeões mundiais de adestramento e pessoas que realmente tinham papéis relevantes com produção de resultado naquilo que eu tinha como objetivo. Então eu segui o caminho das pedras deles. Então treinei lá com o Edgar na Alemanha em 2009. Moral da história, fiquei ali no bloco dos primeiros ainda, né? O Brasil não tem tradição nesse esporte lá no campeonato mundial, mas o Brasil, que era no começo lá o último colocado, né, no cenário mundial, em 2009 foi colocado uma galerinha aí, pelo menos 3 dos representantes de 5 do time foram lá para cima, na galeria ali dos primeiros ali, das primeiras colocações, e eu fui um deles. Então o que acontece? Colei com quem sabia. Daniel Ruano, depois em 2011, nesse seminário que eu falei que ele me ajudou com o salto da cadela, bum! Tanta coisa que aquele cara passou, abriu, explodiu a minha mente no adestramento, evoluiu um pouco mais. Aí o que aconteceu? 2011, Bart Bellon, da Bélgica, fui lá e bum! Subiu um nível a mais. Aí 2012 nasceu meu cachorro hacker, montei a obediência dele, o cachorro foi um canhão. Primeiro campeonato que participou, em 2015, lá na... Como que é o nome daquele lugar? Faculdade de Seropédica lá, Federal, acho que é Federal, né? Em Seropédica, no Rio de Janeiro. Em 2015, na estreia dele, pegou 3º lugar no pódio, no Campeonato Brasileiro de Adestramento, no mais alto nível, na categoria maior, que é o IGP3. Como que isso acontece? Com isso, as suas escolhas vão determinar o seu resultado. Com quem você quer andar?